Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vasco e Portuguesa jogaram no domingo à tarde em Bacaxá. Foi 3-2 para o Vasco, Wehrley aos 28 e 44 do primeiro tempo e Germancano aos 38 do segundo tempo. E daí nada. Um jogo horrível, parece que o time não queria jogar. Parecia que foram chamados para um jogo no domingo em que preferiam ir para a praia, ou sair para comer um churrasco, ou quem sabe ir ao cinema. Menos para jogar bola. Defesa sonolenta, Pikachu mostrando que se não tiver ajuda, deixa a desejar na marcação. Marco Júnior não passa confiança, erra passes demais. Marrone e Andrei parece que estavam à meia boca. Destaque único para Germancano, que mostra que parece um verdadeiro homem-gol. Só isso. O resto é só um jogo cansativo, sonolento e irritante. E quase que empatamos com a poderosíssima Portuguesa. Mas isso é só um desabafo. O que me interessa agora é falar de outra coisa. Vamos lá. Você acha que uma torcida não amadurece? Que uma torcida só sabe criticar mesmo que tenha um time mal escalado e mal administrado? Se era isso que você pensava da torcida do Vasco, então continue me acompanhando. Se você já pensava diferente, acompanhe do mesmo jeito. Eu sou Ivan Luiz Maia Pereira, sócio estatutário e torcedor do Vasco, que já ouviu muitas histórias em casa e que hoje, com quase 70 anos, resolveu bater um papo com quem quiser ouvir sobre as coisas do gigante da colina. Mesmo com poucas conquistas, com muitas decepções e traições, a torcida do Vasco vem demonstrando que seu amor ao clube não está diretamente relacionado ao desempenho pífio de seu mal treinado time e sua má administração. E essa dicotomia não é resultado de uma mudança inesperada, abrupta. É a prova de que as coisas que acontecem dentro do clube e as coisas que realmente importam para o torcedor trilham caminhos diferentes. São duas estradas que cada vez mais se distanciam. Vamos falar disso depois da vinheta. Até já! E não esqueça de dar seu like, fazer seu comentário, compartilhar este vídeo e se inscrever neste nosso humilde canal se ainda não tiver feito. A torcida do Vasco vem demonstrando um amadurecimento que não consideramos normal se comparado ao desempenho cada vez mais retrógrado daqueles que administram o clube. Enquanto a torcida vem demonstrando amadurecimento e assumindo seu papel de verdadeiro motor do Vasco, seus ultrapassados administradores, e eu falo de todos dentro de todos os poderes do clube, vêm trabalhando contra os interesses do Vasco. Enquanto o torcedor vem se conscientizando que não adianta descontar nos jogadores da base sua frustração por não ver o Vasco disputando títulos, os administradores vêm cada vez mais se aperfeiçoando em babaquice e em lutar por seus interesses pessoais, não necessariamente nesta ordem. Enquanto a torcida vem demonstrando que é importante apoiar principalmente os jovens talentos, acreditando que é preciso dar oportunidade para que eles amadureçam, a gentalha que insiste em dar as cartas vem se especializando em perder o respeito do torcedor, aqueles que verdadeiramente dão razão à existência do clube. O respeito pelo torcedor, esses sugadores nunca tiveram mesmo, mas agora quem está perdendo a paciência com eles é a própria torcida. Sempre julguei prejudicial ao clube como um todo a atitude de uma parte da torcida que perdia a paciência com a equipe, parte dela ou algum jogador em especial, e começava a vaiar jogando contra o time.
Era uma parte que se mostrava intransigente, principalmente em casa, cujo pavio queimava muito rápido e que ajudava o outro time a reduzir o ímpeto ofensivo do Vasco, fazendo diminuir nossa pressão sobre o adversário. Isso fazia nossos jogadores se sentirem inferiores por não atender às expectativas que a torcida esperava deles. Quando você, que deveria estar do lado deles, demonstra que não acredita e não confia neles, a tendência é que o desempenho caia e, se perdurar essa avaliação desfavorável, o desempenho negativo acaba se transformando em crescimento do adversário. E o ambiente se torna hostil à equipe, invertendo a pressão. Pelo que tenho percebido, parece que a torcida do Vasco, ou grande parte dela, tem se conscientizando da importância de apoiar nossos atletas, principalmente os mais jovens. Sabemos que nós, como torcida, jogamos junto com o time e nos frustramos quando as coisas não saem como esperamos. Ninguém gosta quando um jogador não vai bem ou quando um jogador perde um gol feito. Mas precisamos controlar nossas frustrações para não transmitirmos aos atletas nossa insatisfação ou decepção. Esse sentimento de apoio incondicional, principalmente durante o jogo, parece ser cada vez mais uma constante dentro da torcida do Vasco. E eu acho que só assim podemos ajudar o crescimento profissional de um atleta da base. É preciso dar tempo ao tempo e não pressionarmos a diretoria para se livrar de um jogador promissor. Não tenho mais dedos nas mãos para contar a quantidade de atletas que foram criados no Vasco e acabaram desabrochando em outras equipes, inclusive do exterior. Porque não adianta pensar que a diretoria é racional ou forte o suficiente para segurar o atleta unicamente com base numa avaliação técnica de sua capacidade. Se a torcida perseguir um garoto, a diretoria e principalmente seu presidente torra o atleta sem pensar duas vezes. Para o presidente, sua sobrevivência vale mais do que sua consciência, ou você duvida? Quem não fica com medo de que os dirigentes do Vasco, por desespero, façam uma burrada e vendam o Marrone por um valor inferior ao que vale, ou Tales ou qualquer outra promessa que vem se destacando na equipe? A torcida é o verdadeiro termômetro para medir até onde pode chegar um dirigente sufocado por dívidas e sem apoio interno. Por falar nisso, é muito claro, e a torcida vem se conscientizando disso, que a briga política interna no clube só favorece aos próprios interessados que egoisticamente só pensam nos seus umbigos. Voltar a trilhar o caminho de crescimento do clube não faz parte do objetivo mesquinho desses aproveitadores. É só ver o que aconteceu na última reunião do Conselho Deliberativo, quando as contas de 2018 foram reprovadas. Não estou defendendo o presidente Alexandre Campelo, mas não entendo como o Conselho aprovou, mesmo com ressalvas, contas da época do Eurico e agora se recusa, com exceções, é claro, a fazer o mesmo. Entendo que a cada cabeça, cada sentença, e que cada componente do órgão tem direito de votar como quiser. Mas que é estranho principalmente se levarmos em consideração que algumas ressalvas ainda se referem a dúvidas e ausências de comprovação de atos cometidos há mais de 20 anos. São dívidas e compromissos efetuados por outras diretorias que, independentemente da decisão do Conselho, tem que permanecer no balanço subsequente, porque, na pior das hipóteses, não podem desaparecer do nada. A não solução de tais fatos permanece uma realidade até que os valores sejam quitados ou os documentos apareçam ou uma comprovação legal de sua inexistência com a ação de penalização dos culpados seja mostrada. Enquanto isso não ocorre, um balanço não pode varrer as coisas para debaixo do tapete. Sei que pairam muitas dúvidas sobre os atos cometidos pela atual gestão e pelo seu representante maior, seu presidente, mas não acho justo que se coloque unicamente na conta da atual administração a culpa de tudo. Não concordo com a mania brasileira de que devemos passar uma borracha nos atos passados só porque o pobrezinho já morreu.
Essa coisa de achar que todos os erros do passado são uma invenção para prejudicar politicamente alguém que já morreu não é nada mais do que uma desculpa para esconder nossa incoerência e fugir da obrigação de tomar uma decisão contrária ao nosso grupo. Tenho comentado sempre sobre a influência política partidária dentro do Vasco. Não vou repetir, mas acho que o torcedor do Vasco é inteligente o suficiente para perceber que num clube de massa como o nosso, essa influência ou ingerência é quase que inevitável. É quase como na política nacional. No Vasco, muitos conselheiros se infiltram no clube, como os políticos se infiltram nas câmaras de vereadores, deputados estaduais e federais, não pela quantidade de votos obtidos, mas pelo tal do quociente eleitoral. Algo assim como: meu partido teve muitos votos, vou colocar no conselho meus amigos, que mesmo não conseguindo muitos votos, vão me ajudar a conseguir as coisas que me interessam e ao meu grupo. Como na última eleição o vencedor não levou a vitória e a turma do conselho que poderia ajudá-lo a governar, facilitando a aprovação de suas propostas, se dividiu em outras parcerias, o presidente atual ficou fraco e, como ainda se desentendeu com o presidente do Conselho Deliberativo, que se mostra muito astuto, sua administração se tornou catastrófica e temos quase um parlamentarismo. O presidente da diretoria administra o clube, mas o presidente do conselho, quase que como um primeiro-ministro, ganha enorme poder. Como o presidente Campelo só tem o poder administrativo e manda apenas na sua pequena equipe administrativa, que é cada vez menor após as últimas saídas, o presidente do Conselho Deliberativo, ao contrário, tem 150 conselheiros eleitos e 150 conselheiros natos para tentar manipulá-los na direção de seus interesses. Claro que nem todos se dobrarão a seus desejos e outros tantos se manterão fiéis ao presidente administrativo. Mas conseguir 151 votos a seu favor, metade mais um, dos conselheiros, fica mais fácil num universo de interesseiros e egoístas que se instalaram nesse antigo e consolidado formigueiro. Mas para os politiqueiros não interessa os sonhos do torcedor, mas sim seus interesses pessoais e a perpetuação no poder. Por isso, cabe aos sócios estatutários, apoiados pela imensa e fiel massa de sócios torcedores, evitar que as mudanças no estatuto, a grande maioria nefastas e prejudiciais ao clube e aos torcedores, sejam aprovadas. Não podemos cair na pegadinha do grupo do Conselho Deliberativo capitaneado pelo seu presidente, que tenta inserir em todos os poderes do clube seus camaradas, porque ele sabe que jamais conseguirá ganhar uma eleição para dirigir o Vasco pela grande antipatia que angariou durante o tempo que por aqui está, mas se especializou, isso sim, em manipular as coisas por trás dos panos. Cuidado, vascaíno, você sócio tem o poder de evitar que nossa história seja jogada no lixo. Se o Conselho não conseguir rejeitar as mudanças propostas e aprovar unicamente a proposta já vencedora das eleições diretas e cair no golpe da aprovação em bloco das eleições diretas com as mudanças perigosas propostas, só o torcedor estatutário na Assembleia Geral obrigatória será capaz de frear o ímpeto desses maus vascaínos que querem o Vasco só para eles. O Estatuto do Vasco precisa de reforma? Sim, e muito. Mas isso não cabe a um grupo de pessoas descompromissadas com os anseios do torcedor. Isso será muito bom quando, após uma eleição sem vícios, elejamos um presidente pelo voto do sócio, com propostas consideradas as melhores pelos sócios e apoiada por um conselho majoritário que o permita governar sem precisar fazer conluios e acordos indecentes. Eleições diretas, sim. Reforma agora, não. Só com um conselho limpo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sócio e torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não esqueça do like e de compartilhar este vídeo. E até a próxima, gente.